Você conhece a organização Médicos Sem Fronteiras? É uma organização internacional, não governamental, sem fins lucrativos e que oferece ajuda médica e humanitária a populações em situações de emergência, em casos, por exemplo, como conflitos armados, catástrofes, epidemias, fome, exclusão social, entre outras. E você sabia que Médicos Sem Fronteiras é considerada a maior organização não governamental de ajuda humanitária do mundo na área da saúde? Pois é uma organização da máxima importância e que reúne médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde, normalmente de forma voluntária, espalhados pelo mundo para atender as populações que estão com alto grau de risco para a sua vida. Médicos Sem Fronteiras surgiu no ano de 1971. Ela foi organizada pelo médico francês Bernard Kouchner, junto com outros médicos e jornalistas, todos da França. Aliás, é por isso que você, ao acessar, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras na internet, ou se você assistir uma chamada deles na televisão, você vai ver que está lá escrito Médicos Sem Fronteiras, em português, mas embaixo sempre está escrito esse Médicos Sem Fronteiras em francês, porque a sede é na França, né? Surgiu ali na França. Surgiu por causa de uma guerra que estava acontecendo lá nos idos de 1960 e início de 1970, que ficou famosa na época, que foi a Guerra da Biafra, um país africano, e onde realmente a mortandade, através da guerra, das epidemias, da fome, chocou todo o mundo. Daí então a movimentação para criar essa organização que em 1999 ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho humanitário. Então estamos aqui falando da organização internacional não governamental da área da saúde, Médicos Sem Fronteiras, e que é para nós um grande exemplo de humanização, de cooperação, de solidariedade. Que gostaríamos que não fosse necessário existir. Ou seja, gostaríamos de ver a humanidade em paz. Gostaríamos de ver os países solidários, cooperativos. Gostaríamos de ver os países trabalhando a cultura da paz, a não violência e a mediação de conflitos. Gostaríamos de ver a nossa humanidade sem necessitar de forças armadas e de ameaças nucleares. Gostaríamos de ver as nações dentro da cooperação não permitindo mais acontecer a miséria, a fome, o desemprego, com todas as calamidades que são consequências desse quadro social. E assim, gostaríamos de ver a humanidade sem necessitar de uma organização como o Médicos Sem Fronteiras. Ou melhor dizendo, gostaríamos de ver o Médicos Sem Fronteiras e outras organizações internacionais humanitárias mudando o seu foco. Ou seja, não precisando mais
agir dentro de calamidades, mas sim espontaneamente, levando então voluntários das mais diversas áreas a simplesmente colaborar para o melhor desenvolvimento desta e daquela nação, sem precisar de uma guerra, sem precisar de focos de miséria, de epidemia, nada disso. É possível? Claro que é possível. Mas como vamos conseguir isso? Vamos pensar na educação que andamos promovendo? Nós temos formado matemáticos, linguistas, geógrafos, historiadores, antropólogos, economistas, sociólogos, biólogos, químicos, físicos, etc. Não é mesmo? Porque eles não conseguem resolver os problemas sociais dos seres humanos. É porque nessa educação está faltando um componente essencial: a formação moral. Isso não significa formação religiosa. Não estamos falando disso. Estamos falando de formação do caráter, para termos pessoas que pensem no bem coletivo, que tenham pensamentos e ações de ordem global, do melhor interesse para todos. Esse é o caminho que a educação precisa ter, se queremos, de fato, renovar a nossa humanidade, para não termos, como o nosso Bernard Kouchner, esse médico francês, de ter que ir para um país africano ou qualquer outro do mundo, se horrorizar com as consequências da guerra e da miséria, para ter então que constituir uma organização não governamental para atender aquela população. A educação é o caminho, desde que priorize, junto com a formação intelectual, também a formação moral. Afinal, todos nós somos seres humanos e, portanto, como seres humanos, temos os mesmos direitos. E o primeiro direito é justamente o de viver com dignidade, sem sofrimento. Vamos trilhar esse caminho na educação? Eu deixo aqui para você essa pergunta, porque precisamos pensar com seriedade e profundidade para renovar, transformar a educação para que ela possa, de fato, atender os anseios humanos de uma vida melhor, mais plena e mais feliz. Mas não deixe, na nossa atualidade, de auxiliar, de dar a sua contribuição para o Médicos Sem Fronteiras e outras organizações internacionais de ajuda humanitária, porque, infelizmente, elas ainda nos são muito necessárias.